Deus. Aleluia. Querida. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos, amém? Um prazer estar com os irmãos, para nós estarmos desfrutando a palavra do Senhor, amém? Porque o Senhor tem falado, o Senhor tem nos renovado, nos capacitado, nós glorificamos ao Senhor por isso, amém? Enquanto nós esperamos mais alguns minutinhos para que mais irmãos venham acessar, vamos orar, amém? Somos dependentes de oração, somos dependentes do Senhor e tudo nós temos que começar em oração, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos e te engrandecemos. Estamos aqui diante da tua presença, Senhor. O Senhor conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe exatamente como cada um de nós estamos. E nós clamamos a Ti que a Tua palavra venha falar ao nosso coração nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, porque é a Tua palavra que transforma. É a Tua palavra que renova, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha estar viva dentro de nós. Que a Tua palavra, Senhor, misturada com a nossa fé, Senhor, possa produzir o milagre que nós aguardamos em Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo. É o Senhor que nos conduz em todas as coisas. O Senhor que nos conduz na oração. O Senhor que nos conduz na leitura da palavra. O Senhor que nos traz revelação. O Senhor que nos renova. Meu Deus, que nessa noite nós possamos, meu Deus, receber a Tua porção, a revelação da Tua palavra. Senhor, nós não queremos continuar da mesma maneira que nós estamos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos avançar em Ti. Nós queremos, meu Pai amado, desfrutar, meu Deus, toda a vida abundante que o Senhor preparou para nós. Nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus, caminhar na Tua palavra. Meu Deus, nós queremos, Senhor, ó Deus, viver a Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade nesta noite, Senhor. Total liberdade de falar aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, traz luz ao nosso entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. Vê se há em nós algo, Senhor, que não te agrada. Meu Deus, em nome de Jesus, e vem nos tirar, meu Deus, deste lugar que nós estamos, que não agrada a Ti. Em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Deus, ser encontrados como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que estão assistindo. Meu Pai, os nossos irmãos que estão aqui presentes. Senhor, em nome de Jesus. Pai, lança por terra todo cansaço. Lança por terra toda distração. Lança por terra, meu Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, toda angústia, toda ansiedade que caia por terra. Espírito Santo querido, que só a Tua presença, Senhor, ó Deus, permaneça. Senhor, que só o Senhor venha falar ao nosso coração. Meu Deus, e que se cale toda a voz da iniquidade no nosso coração.
que nós possamos estar com nossos ouvidos bem atentos para ouvir a Tua verdade, a Tua palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, todo levante contra a nossa vida, contra a nossa família caia por terra, meu Deus, cerca com muralha de fogo, meu Deus, a nossa casa, nos cerca com muralha de fogo, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque somos carentes e dependentes de Ti. Em nome de Jesus, nos desperta. A Tua palavra diz, desperta Tu que dormes. Que nós possamos ser despertos, meu Deus. Que nós possamos nos levantar. Que nós possamos nos levantar como sentinelas. Que nós possamos nos levantar como guerreiros de oração. Que nós possamos nos levantar em nome de Jesus como sacerdotes na nossa casa. Que nós possamos nos levantar, meu Deus, amado Senhor, como atalaias. Meu Deus, para tudo aquilo que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos confiou. Tudo é para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós cremos no Teu poder e no Teu mover nas nossas vidas. Tudo pelo louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de desafio, né, nas nossas vidas. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração alguns dias atrás, que está lá no livro de Neemias. Eu quero compartilhar com os irmãos. Na verdade, eu quero encorajar os irmãos para lermos todo o livro de Neemias, amém? A história é muito linda. Nós não vamos ter tempo de navegar em todos os capítulos, mas eu quero deixar para os irmãos, amém? É um livro de encorajamento nesses tempos difíceis, é um livro para despertar-nos, é um livro que nos chama para coragem, um livro que nos chama para orarmos. É um momento bem oportuno, né? Coragem, oração, palavra. Então, eu quero convidar os irmãos para que os irmãos continuem lendo o livro de Neemias em casa, amém? E você sentir no coração, faça um propósito no Senhor, porque nós estamos em tempo de guerra. E nós vamos ver aqui no livro de Neemias justamente essa guerra travada, que um homem tão simples, em um momento tão difícil, mas por ele crer, orar e se levantar, Deus mudou não só a história dele, mas a história ali da nação. Amém? E é isso que o Senhor quer fazer através de nós também. Amém, queridos? Todos encontraram? Livro de Neemias. Se você, querida, ainda tem uma certa dificuldade, ainda não se familiarizou com a palavra, você pode encontrar o livro de Jó e voltar um pouco, e você vai encontrar Neemias. Amém? Salmos, né, que todos conhecem, Salmo antes, Jó, você vai encontrar Neemias, amém? É muito interessante o livro de Neemias, quando ele inicia aqui, porque nós bem sabemos da história do cativeiro do povo de Israel, né? Quando eles estavam cativos ali na Babilônia, e que passaram durante muitos anos ali cativos. E Israel aqui, a cidade de Jerusalém estava completamente destruída. E nós vamos ler aqui no capítulo 1, amém? Todos os irmãos encontraram? Neemias capítulo 1. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, Neemias, na cidade de Suzã. Na minha outra versão, é interessante que fala um pouco mais. Fala que Neemias estava na cidade de Suzã, na fortaleza. Em uma fortaleza. Neemias tinha sido levado cativo
E ele estava longe da sua cidade. Estava em uma fortaleza. É interessante, queridos, que na mesma cidade de Suzã, nessa mesma fortaleza, foi onde ocorreu toda a história do livro de Esther. Foi no mesmo local. A mesma batalha travada ali por Esther. A mesma decisão, a mesma tomada de decisão que Esther teve, que mudou a vida dela, que mudou a vida daquela nação, foi o mesmo cenário, foi no mesmo lugar. Amém? Então, olha só, Neemias, ele poderia, muito embora estivesse distante da cidade, distante da terra natal dele, mas ele estava em um lugar, uma fortaleza. Ele poderia se sentir confortável. Ele poderia se sentir que ele estava bem ali. Mas mesmo no local em que ele estava, ele se lembrou do povo dele. Então a palavra do Senhor diz assim, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Ele queria notícias. No versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se não acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas estão queimadas. Um cenário de destruição, um cenário de guerra, um cenário de devastação, um cenário em que um ser humano, ele poderia se sentir completamente angustiado, deprimido, sem esperança. Mas a gente vê aqui, no versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um perfil tremendo aqui do livro de Neemias, que fala sobre Neemias, um homem de oração. Nós vamos ver em todo o tempo Neemias orando. Quando ele recebeu a notícia, ele chorou, ele se entristeceu, ele se angustiou, mas ele foi buscar o Senhor em oração. Porque todos nós, há momentos da nossa vida que nós passamos por angústias, nós recebemos a notícia triste, nós nos angustiamos, mas algo que nós não podemos deixar de fazer em momento nenhum, queridos, é deixarmos de orar e termos a nossa comunhão com o Senhor. Eu vou dizer para os irmãos que esses dias eu não estava bem, a minha coluna travou, o meu joelho também, e eu fui medicada. No primeiro dia eu fiquei bem, depois eu fiquei 2 dias em casa, eu não conseguia sequer me levantar para ir ao banheiro, com fortes dores. E naqueles 2 dias eu me entristeci, eu não consegui orar, e eu fiquei muito angustiada, a palavra é essa, eu fiquei muito angustiada. Mas um dado momento, eu decidi no Senhor aclamar, porque a medicação não estava mais fazendo efeito. Mas eu comecei a orar então, e clamar ao Senhor, e comecei a ungir. Foi aquela unção, e foi a mão do Senhor que me curou, não foi médico que me curou, foi a unção do Senhor. Porque muitas vezes a gente se abate, a gente se entristece, mas no momento em que nós levantamos um clamor, o Senhor nos ouve dos altos céus, Ele nos manda a resposta. A oração, a simples oração, 2 dias que eu já não estava nem conseguindo ir ao banheiro, uma oração que eu fiz, eu senti que eu comecei a melhorar assim, maravilhosamente.
O que o remédio e os médicos não fizeram, aquela oração fez. Eu louvo o Senhor por isso. Então, o que nós vemos aqui, Neemias, ele estava nesse momento de angústia. Eu não sei se você está nesse momento passando por isso, sentindo angústia, tristeza, uma má notícia, ou olhando para as circunstâncias, não é verdade? Porque a gente vê um cenário aqui de destruição, de calamidade. Eu não sei se você está passando por algo parecido, mas essa palavra nos chama para nós orarmos e para nós nos levantarmos diante do Senhor e tomarmos uma posição diante do Senhor em fé. Amém? Porque o que o inimigo quer roubar na nossa vida é a nossa fé. Porque quando a nossa fé é minada, nós deixamos de crer, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra. Então ele diz aqui no versículo 5, apesar de estar naquela situação, a fé de Neemias, ele diz assim, ele disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos. Essa aqui é a oração de Neemias, gente. Eu não sei qual tem sido a sua oração, ou talvez você ainda não tenha orado, mas em nome de Jesus, se levanta diante da presença do Senhor e apresenta ao Senhor a sua petição, aquilo que está te entristecendo, essa ansiedade, essa tristeza, essa depressão, apresenta diante do Senhor, como diz aqui Neemias. Estejam, pois, versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, a acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido pecado contra ti. Eu e a casa do meu pai temos pecado. E ele continuou aqui em oração. Vamos para o versículo 11. Ele diz assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Aí Neemias diz, neste tempo eu era copeiro do rei. Os irmãos que estão acessando agora, nós estamos lendo Neemias, amém? A partir do capítulo 1. Queridos, vamos trazer aqui para essa realidade. O que um homem copeiro, um mordomo, um homem que estava ali para servir, diante de toda a sua cidade destruída, a cidade natal, o que ele poderia fazer? O que estava ao alcance desse homem, humanamente, o que ele poderia fazer para mudar essa história? Ele começou orando. Nós vemos aqui a oração de Neemias. No capítulo 2, a palavra do Senhor diz que ele já tinha orado, amém? Nós lemos toda a oração. No capítulo 2, o Senhor trouxe à existência uma oportunidade, porque ele servia ao rei. Abrindo parênteses aqui, amados, servir ao rei parecia ser simples, mas na verdade era um cargo de confiança. Porque nós lemos na palavra do Senhor, já foi mencionado alguns outros casos de copeiros, de que houveram conspirações para matar o rei. Então era uma pessoa de extrema confiança, porque nessa guerra toda, os serviçais ali poderiam conspirar e até envenenar o rei, como já houveram outros casos, mas a gente vê aqui que Neemias estava ali, era um homem de confiança, era um homem digno. Uma outra coisa que me chama muita atenção, que nós vamos ler aqui o texto, do perfil de Neemias, ele se tornou
pela fé e pela oração, um líder exemplar. O Senhor levantou um copeiro, uma cidade destruída, para trazer a vitória. Então vamos ler aqui no capítulo 2. Amém? No mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, do rei, né? Eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? O que abate o seu coração? Então temi sobremaneiramente. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Dize-me, ó rei, que me pedes agora? Dize-me, ó rei, que me pedes agora? Amados, olha só, algo tão simples. Muitas vezes a gente lê a palavra desapercebida. O rei perguntou: o que você me pede agora? Olha o que diz a palavra aqui no versículo 4, na segunda parte. Então orei ao Deus dos céus. Ele estava num diálogo aqui com o rei. Ele falou da necessidade dele. Aí o rei perguntou: o que você está me pedindo então? Ele orou. Uma oração. O Senhor trouxe à existência todas as circunstâncias que Neemias precisava. Sabe o que me chamou a atenção também? De uma oração tão rápida, tão simples. O rei Ezequias. Vocês lembram lá o rei Ezequias? Em 2 Reis, capítulo 20. O rei Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Aí o Senhor enviou Isaías para ir falar com ele. Aí Isaías foi lá e falou: irmãos, imagina só você receber essa sentença. O profeta chegou para Ezequias e falou: arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá, certamente não viverá. Ele disse isso para Ezequias e saiu. Ezequias estava numa situação também de um caos, porque ele estava muito doente. E tinha acabado de receber essa condenação de morte, né? Ele virou para a parede, e fez uma oração muito rápida e muito simples. Quando eu estava lendo aqui Neemias, eu lembrei, foi muito rápido. Senhor, lembra-te de mim, que eu já estive perante a sua presença, com fidelidade. Isaías, que tinha levado o recado do Senhor, ainda não tinha saído do centro da cidade. O Senhor falou para Isaías: volta lá e fala com ele. Uma oração de um homem que estava debilitado, abatido. Ele só tinha forças para se virar para a parede e fazer essa oração. Isaías voltou e falou para ele que o curaria e que acrescentaria mais 15 anos na vida dele. Simples assim. Nós muitas vezes acabamos pensando que para o Senhor nos ouvir, nós temos que ter orações muito longas, períodos muito longos de oração. Nós precisamos, queridos, ter momentos intensos e contínuos de oração com o Senhor todos os dias, toda hora, todo instante. Porque os ouvidos do Senhor estão bem atentos. Como eu falei, eu estava doente, já estava me sentindo muito debilitada, na verdade, e uma oração simples e rápida, o Senhor começou a agir. Amém? Muitas vezes, queridos,
nós achamos que o problema é tão grande e o inimigo quer que a gente foque na circunstância. O problema é tão grande, mas tão grande. E a gente tem que focar aqui, uma oração bem simples e bem pequena. O Senhor está ouvindo dos altos céus e Ele responde, e Ele transforma. E a gente vê aqui, então, voltando para o versículo 4. Então, naquele instante, naquele abrir e fechar de olhos, ele orou. E o Senhor abriu as portas. No versículo 5 diz assim: E disse o rei: Se é do agrado do rei, o teu servo acha mercê em tua presença. Peço que me envies para ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Gente, como seria possível para um copeiro chegar para o rei e fazer um pedido desse? Então o rei, estando a rainha, assentado junto dele, e disse: Quanto durará a sua ausência? Quanto voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marcarei um prazo certo para eu voltar. Queridos, aqui Neemias recebeu carta branca para passar por todo o território que ele precisava passar. Aqui no versículo 8, disse também que ele recebeu uma carta para enviar para o rei das madeiras, das matas, né? Eu não sei como que está na sua versão, para receber as madeiras, para receber todo o material, para que pudesse ser usado ali na reconstrução. E ali, na verdade, o rei dispensou ali com o Neemias toda uma comitiva. A gente vê aqui os vigias das portas do templo, muros na cidade, para reedificar os muros na cidade. O rei me deu, porque olha só o que ele diz aqui no final do versículo 8. E o rei me deu, porque a boa mão do nosso Deus era comigo. Amém? O Senhor nos dá, porque a boa mão do Senhor é conosco. Alguém tem dúvida disso, amados? Existe alguma coisa na nossa vida que é impossível? A palavra do Senhor diz que não existe nada difícil para o Senhor. Muitas vezes nós estamos deixando de dar ouvidos para Deus e dar ouvidos para o inimigo. A palavra diz que nós temos que nos sujeitarmos ao Senhor e resistir ao diabo, e ele vai fugir. Mas infelizmente, muitas vezes a gente está resistindo à voz de Deus e dando ouvido ao inimigo. Porque todas as vezes que nós duvidamos, a dúvida não vem do Senhor. A fé é 100% de certeza. Não é isso que diz lá em Hebreus capítulo 11? Se nós dermos uma brecha de 1%, nós já estamos duvidando. Nós já estamos permitindo que a dúvida entre no nosso coração. Amém? Só que o inimigo se levantou. Porque ele já tinha tudo o que ele precisava para essa missão, não é verdade? Mas aqui no versículo 10 diz: Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O inimigo se levantou contra o povo ali na cidade de Jerusalém, através desses homens. E a gente vê ali que foi uma guerra travada. Uma certa vez, não tem muito tempo, eu passei por uma situação bem parecida.
dessas batalhas, dessas lutas que nós travamos, né? Principalmente se há alguém da nossa família que ainda não é convertido. E eu me levantei em oração, a guerrear nas madrugadas. E eu passei muito tempo orando. E eu senti a presença do Senhor. E o inimigo, nada satisfeito, ele se levantou. E foi uma guerra muito grande, queridos. Muitas vezes, quando a gente se levanta, a gente não se dá conta de que o inferno vai querer se levantar para que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração não seja cumprido. E foram dias difíceis. E depois disso o Senhor me deu essa palavra. Porque o Senhor nos levantou para nós batalharmos em oração, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. E o inimigo não fica nada satisfeito com isso. Então a palavra do Senhor diz aqui que Sambalat e Tobias, eles se levantaram terrivelmente ali, porque souberam que a cidade ia ser reedificada. Eu quero que a gente pule um pouco para o capítulo 4, tá bom? A defesa contra os adversários. Nós estamos aqui vendo essa batalha travada. Na nossa vida não é diferente, né? Tendo Sambalat ouvido, um dos inimigos, né? Quem chegou agora é Neemias capítulo 4, tá, queridos? Se quiserem acompanhar. Tendo Sambalat ouvido que o exército de Samaria, e disse, olha só, que fazem esses fracos judeus? Você já ouviu alguma coisa parecida? Já veio alguma coisa na sua mente parecida com isso? Eu sou fraco, eu não consigo, já tentei me levantar várias vezes, eu não consegui, eu não fui à frente, eu desisti, estou do mesmo jeito. Isso são setas e dardos inflamados do maligno. Nós estamos aqui vendo esse cenário de 2 homens que foram usados, na verdade foram 3, né? 3 homens usados terrivelmente pelo inimigo, mas muitas vezes a pessoa, não há uma pessoa física ali, muitas vezes é aqui, a batalha está travada aqui na mente. Depreciação, falta de confiança em si mesmo. Quando nós deixamos de confiar em nós mesmos, nós estamos deixando de confiar no Senhor. E muitas vezes, como servos de Deus, nós estamos perdendo batalhas por isso, e nós não estamos identificando que nós estamos, na verdade, embaixo de ataque do maligno. Então aqui eles foram zombados. Que fazem esses fracos judeus? Permita-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra? Olha só, eles vão terminar essa obra algum dia? Renascerão acaso dos montes, do pó, da pedra, das cinzas que foram queimadas? Quer dizer, os inimigos estavam rindo. Ué, mas a cidade está toda destruída, está toda queimada, só tem cinza, carvão. Está tudo queimado. Esse povo, eles vão se levantar dessa cinza como? Até Davi disse isso no Salmo, quando ele falou que as pessoas olhavam para ele e diziam, há salvação para ele em Deus? Muitas vezes a gente ouve, mas tem solução para isso na sua vida? Tanto tempo orando pela minha família, uma vez uma irmã em Cristo, ela falou, Solange, eu não acredito, você ainda está orando para esse povo? Porque as pessoas pensam, tem jeito? Tanto tempo? Tem algo na sua vida que está se arrastando há muito tempo? Será que você tem dado ouvido à voz do inimigo? E a palavra do Senhor continua. No versículo 3, ele diz que, ainda que o inimigo dizendo que ainda que eles edificassem os muros, elas seriam destruídas facilmente por raposas, desdenhando. Sabe para quê? Para enfraquecer. Porque o cenário já era um cenário de destruição. Agora você imagina, além de você ter visualmente algo que é contrário,
completamente contrário, ainda ficar ouvindo essas coisas. No versículo 4, aí Neemias volta a orar, um homem de oração. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos em uma terra de cativeiro. No versículo 7, o inimigo se levanta. Aliás, ele não desiste, né? Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que repararam que a reparação dos muros de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas. Irmãos, isso me saltou aos olhos. A mesma aquela oração rápida de Neemias que nós lemos, me saltou os olhos aqui. Eles estavam começando ali a obra, quando eles estavam finalizando, fechando as brechas, ficaram sobremodo irados. Em Eclesiastes tem um versículo muito tremendo que diz que o melhor é o fim das coisas e não o começo delas. Quando nós estamos numa empreitada, como nós estamos, há todo um cenário aqui. Quando Neemias recebeu isso no coração, que o Senhor colocou no coração dele, ele disse que não falou nada para ninguém. Ninguém que estava com ele, nem dos maiorais ao menor, sabia o que Deus tinha posto no coração dele. Ele simplesmente foi adiante, caminhando e realizando. Então a gente vê aqui que quando as brechas, quando estava sendo finalizada e as brechas estavam sendo fechadas, o inimigo se irou novamente. Nós precisamos fechar todas as brechas na nossa vida. E segue o texto. Eles já estavam finalizando. Aí vem um outro ataque, no versículo 8 do capítulo 4. E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Estavam debaixo de ataque novamente. Novamente o homem de oração surge em cena, e lá vai Neemias, no versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os homens que carregavam os materiais. Já tinha muito tempo que eles estavam trabalhando e eles já estavam sem forças. Eu não sei se você se encontra assim hoje, sem força. Joel capítulo 3, acho que esse versículo 10, se não me engano, diz: digo fraco, eu sou forte. Diga todos os dias: eu sou forte no Senhor. É o Senhor que me fortalece. Porque a gente vê que o inimigo também tenta minar as nossas forças para que a gente não continue. E são muitos, de maneira que não puderam mais edificar o muro, porque eles estavam sobremaneira cansados. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e tentemos matá-los. Assim faremos cessar essa obra. Eles estavam tentando matar Neemias. Eles tinham feito todo um complô ali para minar, para que não completassem aquela obra. Aqui no versículo 14, inspecionei e dispus-me, diz, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo:
não temais. Isso é Neemias falando. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Sempre ele fala isso, né? Grande e temível. E peleja por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado, olha só, queridos, o Senhor frustrou aqui o plano do inimigo. Amém? O Senhor, Ele vai frustrar todo e qualquer plano do inimigo contra a nossa vida, mas nós temos que estar em oração, pelejando e crendo. Voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empilhava lanças, escudos, arcos, couraças, e chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com as suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Você consegue imaginar isso, queridos? Com uma mão você levantando os muros e com uma outra mão com a arma. No versículo 23, olha só o que Neemias diz. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles estavam prontos todo o tempo. Ah, mas isso é possível? Quando a gente está se sentindo cansado, debilitado, angustiado, com oração é possível. O Senhor, Ele é a nossa força. Nós não temos que contar nem esperar pela nossa força do nosso braço, mas é a oração e a confiança do Senhor que nos levanta. Então a gente vê aqui, o Senhor, Ele deu vitória ao povo de Israel, porque eles pelejaram terrivelmente. Foram momentos difíceis. No capítulo 6, tentaram mais uma vez parar Neemias. No versículo 2 diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontra-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-lhe mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: eu estou fazendo uma grande obra. De que modo que eu poderia descer? Porque cessaria eu essa grande obra, enquanto eu a deixasse para ir falar convosco? Uma grande obra. Neemias não perdeu o foco. Queriam falar com ele no templo. E ele disse: eu não posso parar para conversar com vocês, porque eu estou no meio de uma grande obra. Eles terminaram a reconstrução em aproximadamente 52 dias. Diz aqui no versículo 15. Foram tempos de guerra, foram tempos difíceis, mas a lição que eu tenho não é só que Neemias, ele queria restaurar fisicamente ali Jerusalém. Ele queria trazer uma restauração para o povo, para as pessoas voltarem para o Senhor, confiando no Senhor e lendo a palavra. E a gente vê que Neemias glorificou o Senhor. Todo o povo ficou de pé. E Neemias leu a palavra. E eles adoravam. E eles glorificavam o Senhor. E Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? A alegria do Senhor que é a nossa força. É possível? Nessa guerra que você está passando, é possível em oração.
E aqui eles jejuaram, eles plantearam, eles glorificaram o Senhor e venceram. Um homem tão simples, que não tinha possibilidade humana para realizar o que ele realizou, mas ele fez. Nós precisamos aprender a ouvir cada vez mais a voz do Espírito Santo. O que o Senhor quer que a gente faça. De que maneira Ele quer que a gente faça. Eu quero então deixar seus irmãos sentirem no coração de orar. Peçam para o Senhor revelação nessa palavra. Que é para aplicar na sua vida, ou alguém que você tem orado, que você tem acompanhado. Para que o Senhor possa agir. Amém? Que o Senhor possa trazer revelação e transformação. Amém? Que o Senhor quer nos restaurar, não só fisicamente. O Senhor quer nos levantar como igreja, como corpo de Cristo. Tem um dado momento aqui também no texto, que os irmãos, os judeus, eles estavam trabalhando um pouco distante um dos outros. Aí Neemias falou, não, vamos ficar mais próximos. Vamos ficar mais próximos para que a gente possa lutar. E assim eles fizeram. Precisamos estar mais próximos. Em oração. Como igreja. Amém? Queridos, infelizmente, a gente tem percebido um abatimento. Toda essa fraqueza, toda essa situação que nós vimos aqui no livro de Neemias. Na vida de muitos irmãos em Cristo. Muitas vezes até na nossa vida mesmo. Um desânimo, apatia, frieza espiritual. Quantas pessoas eu tenho conversado, que têm falado, olha, eu não tenho conseguido mais orar. Não tenho conseguido ler a Bíblia. Não tenho conseguido romper. Tem pessoas que têm falado que têm desanimado de vir para a igreja. São muitos. Agora eu pergunto, que são casos isolados? Não. A igreja está debaixo de ataque. E como nós, como corpo, vamos nos fortalecer? Sendo homens e mulheres de oração. Atalaias. Vigilantes. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que o diabo, ele está ao nosso derredor. Tentando tragar a quem ele possa. E tem minado a fé de muitos irmãos. Amém? Que nós possamos, em nome de Jesus. Eu quero, de tudo o que eu li, o que o Senhor me falou. A mensagem que o Senhor me trouxe, que eu quero deixar para os irmãos, tome uma atitude de fé diante do Senhor. Nisso que você está passando, em tudo na sua vida. Tome uma atitude de fé. Irmãos, com a certeza que vocês estão ouvindo a minha voz. Naquilo que você precisa de uma resposta, de um milagre, ou de um rompimento. Tome hoje uma atitude de fé no Senhor. Clame ao Senhor. Tome posse da palavra. O que a palavra do Senhor diz com relação a isso que você está passando. Traga a palavra do Senhor. Senhor, eu chamo a existência a Tua palavra. A essa situação que eu estou vivendo. Em nome de Jesus. O Senhor tem feito e fará grandes coisas. Mas nós, como igreja, nós precisamos crer. É simples assim, amados. Nós precisamos crer. E profetizar e nos levantarmos. Amém? O Senhor tem feito isso na minha casa, na minha família. E eu tenho visto. Ainda que nós venhamos a ver uma nuvem tão pequena do tamanho da mão de um homem, mas é a resposta do Senhor.
Vem chuva de resposta, vem chuva de bênção do Senhor para as nossas vidas. Mas nós não podemos ficar apáticos, nós não podemos ficar paralisados. Que eu falei no começo, eu fiquei assim por 2 dias. Até que o Senhor me trouxe meu coração e eu me levantei naquela situação e o Senhor operou na circunstância. Amém? Vamos ficar de pé? Assim como Ezequias também, no leito de morte, fez uma oração simples e o Senhor respondeu. Eu quero que você faça também essa oração, Senhor. Aquilo que está no seu coração, que você precisa de uma resposta. Se você está se sentindo enfraquecido, entristecido, toma posição de fé. Senhor, a tua alegria é a minha força. É o Senhor que me fortalece. Eu preciso que o Senhor me renove hoje. Eu preciso sair daqui hoje com a alegria que eu tinha no meu coração, que hoje eu não tenho mais. Eu preciso olhar para minha família e ver pelos olhos da fé que todos vão se converter em nome de Jesus, porque é tua promessa para a nossa vida. Eu preciso, Senhor, crer em nome de Jesus que essa situação vai passar. O Senhor vai abrir uma porta e eu vou trabalhar, eu vou arrumar um emprego, eu vou sair dessa situação. Eu vou conseguir romper nisso, eu vou conseguir romper naquilo, em nome de Jesus. Vamos orar e crer, porque o Senhor está ouvindo agora dos altos céus, o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós, Ele está no nosso meio, e Ele se move. Basta que nós venhamos a orar, de todo o nosso coração. Ora com intensidade, amados. Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes, Senhor, das nossas limitações. A tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó. O Senhor que nos gerou. O Senhor nos conhece de uma maneira que nem nós mesmos nos conhecemos. Espírito Santo querido, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa se mover. Porque a tua palavra diz que a terra estava sem forma e vazia. Mas o Senhor se moveu e houve luz. Meu Deus amado Senhor, onde esse cenário de destruição, de tristeza, Senhor, que o Senhor possa se mover e que venha a tua luz, que venha o teu poder, Senhor, que venha resplandecer a tua glória. Meu Deus, a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem, o Senhor se faz presente. Nós estamos invocando aqui um Deus tremendo, poderoso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração que está aqui presente. Senhor, aqueles que estão conosco, Senhor, pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus, basta uma palavra tua dos altos céus. Pai, nós nos levantamos, meu Pai, diante dessa circunstância. Meu Deus, em nome de Jesus, e apresentamos a Ti. Nós levantamos o nosso clamor a Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, move. Em nome de Jesus, ó Deus, opera segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Meu Deus amado Senhor, que caia por terra toda a apatia. Meu Deus, no nosso meio, que caia por terra em nome de Jesus. Todo desânimo que caia por terra. Meu Deus amado, o Senhor nos levantou para sermos fortes. O Senhor nos levantou para que nós venhamos a guerrear, meu Deus, em Ti. Meu Deus, é o Senhor que peleja por nós as nossas pelejas, as nossas batalhas. Pai, toma, Senhor, ó Deus, o Teu filho, a Tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, no lugar de desânimo, que haja coragem. No lugar de tristeza, que haja alegria. Porque o Senhor é a nossa alegria. Meu Deus, nós não aceitamos, meu Pai, permanecer, meu Pai, na apatia. Nós somos corpo, nós somos igreja, e o Senhor é o cabeça, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que se cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor nos prometeu vida abundante. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado roubar, em nome de Jesus, que ele perca as forças e caia por terra. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre a tua igreja fome e sede da tua palavra.
Senhor, nos desperta a orar nas madrugadas, nos desperta a orar constantemente, a todo instante, que nós tenhamos fome e sede de Ti. O que nós precisamos, Pai, não é só resposta de oração, o que nós precisamos é fome e sede de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a Tua igreja, aviva a Tua obra, Senhor, começando por cada um de nós, meu Deus, e continua falando, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que ela não torna para Ti vazia. Meu Deus, cada versículo, tudo aquilo que foi lido, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que seja frutificado, que seja uma semente que cresça, que seja uma semente que multiplique em cada uma das nossas vidas, os nossos corações. Tudo isso é para o louvor da Tua glória, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, meu Deus, é para isso, Senhor, ó Deus amado, Senhor, que o Senhor quer que nós nos levantemos, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, fortalece todo o joelho frouxo, Senhor, em nome de Jesus, toda a mão frouxa, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos levantar as nossas mãos e profetizar, e meu Pai amado, Senhor, e clamar, tudo para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, e te agradeço pelo louvor da Tua glória, porque grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Eu te agradeço pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Senhor, tudo que nós clamamos, o Senhor nos responde. Tudo que nós colocamos na Tua presença, nós não ficamos sem resposta. Senhor, por isso, Senhor, nós te exaltamos, porque Tu és um Deus de maravilha, Tu és um Deus tremendo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém. Amém, queridos. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.